Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 3 do ano 2021, do segundo ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. Em relação ao gráfico de energia em função do desenvolvimento de uma reação química hipotética, faça o que se pede. Então, temos aqui o gráfico da energia em função do desenvolvimento da reação química. Então, aqui a energia está em kJ/mol e aqui temos o desenvolvimento da reação. Primeira pergunta: qual o valor e a unidade de medida da energia de ativação? Então, a energia de ativação é esse lombinho que tem aqui. É essa parte aqui, esse piteco que dá aqui, esse morrotezinho, é que faz com que os reagentes reagem entre si, as substâncias, os compostos, eles colidem entre si e façam a formação aqui dos produtos. Então, aqui eu tenho os reagentes, o complexo ativado e aqui no final os produtos. A energia de ativação é aqui esse piteco aqui dos reagentes até chegar aqui no topo. Então, essa quantidade de energia aqui no gráfico está informando que do reagente até atingir o complexo ativado é 13. 13 o quê? Quilojoule por mol. Então, a energia de ativação é igual a 13 kJ por mol. Aqui também está pedindo para calcular o ΔH. O ΔH, nesse caso aqui, é a variação de entalpia. Aqui, variação, o ΔH é variação H de entalpia. Nesse caso aqui, a variação de entalpia está sendo menor do que zero. Quando a variação de entalpia é menor do que zero, nós temos uma reação exotérmica. Então, variação de entalpia menor do que zero, exotérmica. Variação de entalpia maior do que zero, endotérmica. É só vocês analisar aqui, ó. Exo de exotérmica significa que a reação química está perdendo calor. Endo significa que está ganhando calor. A palavra ganha, endo, é só vocês analisarem. Endo, a palavra é maior do que exo. Então, endo é porque ganha. Exo, que é menor, é porque perde. Só para vocês lembrarem. Aqui no gráfico, observe que os reagentes estão lá em cima e os produtos vai haver a descida. Então, se estava um valor acima e esse valor diminuiu, significa que houve perca de calor. Quando perde calor, a reação é exotérmica. A variação aqui de entalpia dos produtos até chegar aqui no complexo ativado é de 25. Então, aqui fica um pouco difícil de mostrar para vocês, porque eles não colocaram o número. Essa atividade ficou um pouco incompleta. Mas é fácil. Aqui eu coloquei alguns números, desde que daqui dos produtos até chegar lá no complexo ativado, a diferença tem que ser de 25. Então, eu coloquei aqui 100 e lá 125. 125 menos 100, eu vou ter aqui o valor aqui de 25. Aqui para os reagentes, eu coloquei o número 112 e lá 125. 125 menos 112, eu vou achar 13. 13 é a energia aqui do complexo ativado. Aqui eu poderia estar colocando qualquer número, desde que essa diferença aqui daqui até aqui, eu tenho 25. Eu poderia colocar aqui 10, por exemplo, aqui 35, que aí 35 menos 10, eu ia ter 25 do mesmo jeito. Eu preferi colocar dessa forma. A variação de entalpia é igual entalpia dos produtos, que é o final, no caso 100, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial. O inicial aqui nos reagentes está 112. Então, 100 menos 112 é igual a menos 12 kJ por mol. A variação de entalpia, no caso, foi menor do que zero, e quando ela é menor do que zero, eu vou ter uma reação exotérmica. A atividade 2. Escreva o que a energia de ativação significa dentro da teoria das colisões. Então, a energia de ativação
ela é a quantidade de energia que as moléculas de reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Ou seja, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação. Então, é necessário, às vezes, acrescentar catalisadores nas reações para que essa energia de ativação seja menor. Se a energia de ativação for menor, mais rapidamente ocorrerá a reação química. A atividade 3. A taxa de desenvolvimento de uma reação, também conhecida como a rapidez de uma reação química, depende do número de colisões entre as moléculas corretamente, ou seja, quanto mais colisões haver entre as moléculas, mais chance de haver a reação química. 2. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação corretamente. Quanto mais energia tiver, mais chance terá de acontecer também a reação. E 3. Se as moléculas formam produtos em poucas etapas. Com poucas etapas, eu tenho uma probabilidade maior de acontecer a reação química do que eu tiver muitas etapas. Então, a 3 também está correta. Então, 1, 2 e 3, a letra A é a alternativa correta. A atividade 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Justifique se a afirmativa for falsa. O oxigênio, O2, do ar é um dos responsáveis pela deterioração do suco de laranja. Corretamente. No caso aqui, o gás oxigênio, ele funciona como agente oxidante. Então, não só o suco de laranja, mas também a maçã, a nossa pele envelhece devido ao gás oxigênio presente no ar. Letra B. Ao duplicar a concentração dos reagentes em uma reação não elementar, a velocidade diminui. Ou seja, tanto faz a reação ser elementar ou não elementar, o procedimento aqui, a velocidade dela vai aumentar quando a concentração aumenta. Então, quando aumenta a concentração do reagente, maior aumentado aqui vai ser a velocidade da reação. Por isso, essa alternativa é falsa. A letra C. O aumento de energia em uma reação aumenta as chances de colisões efetivas. Correto. Quanto mais energia tiver, mais chance eu tenho de ter uma colisão efetiva e dar certo aí a reação química acontecer. Letra D. A geladeira é um equipamento útil para retardar a velocidade de reações de alimentos. Corretamente. Então, essa velocidade aqui de reação, quando coloca um alimento na geladeira, vai fazer com que seja preservado. Ou seja, essa reação ela vai ser retardada. Ela vai acontecer de forma lentamente. Por isso é indicado armazenar sempre os alimentos em geladeira para não deteriorar com o tempo. Última, uma batata é cozida mais lentamente em pedaços do que inteira. Essa afirmativa é incorreta devido a essa palavra lentamente, ou seja, a batata ela é cozida mais rápida em pedaços do que inteira, porque a quantidade de pedaços de batata vai ter maior contato com a água quente. Então, quanto menor o tamanho das partículas dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Então, igual um comprimido efervescente. Se eu tiver um comprimido efervescente e outro comprimido efervescente em pequenos pedaços, então o que está em pequenos pedaços em forma de pó, ele vai acontecer a sua reação primeiro, porque tem maior contato entre as partículas e cada partícula está sendo bem menor. Por isso, a velocidade da reação vai ser diferente. Pessoal, finalizamos aí a correção de mais uma semana desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Por gentileza, curta esse vídeo. Não deixe de se esquecer de se inscrever
e ativar aí o sininho para receber as próximas notificações.